ti para veres isto. Os discípulos não entendiam a crucificação de Jesus, nem depois que ele ressuscitou, alguns não tinham entendido ainda. Depois que eles caíram em si e viram que as Escrituras diziam que era necessário que ele morresse e no terceiro dia nos restituísse a vida. Os algozes olhavam para a cruz e diziam: salvou os outros, salva-te a ti mesmo, se és o rei de Israel. Ele estava calado na cruz por 6 horas. E quando ele abriu a boca, foi para dizer: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando ele abriu a boca, foi para dizer: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Sabe o que ele estava dizendo com isso, igreja? A tua salvação, noiva minha, está totalmente paga. Não te preocupes. Creia naquele que Deus enviou. Creia no Pai, naquele que por ele foi enviado, Jesus Cristo. E vem o escritor de Atos e diz assim: porque nenhum nome há nos céus e na terra pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus Cristo. Quantos podem repetir esse nome, Jesus Cristo? Esse nome é a autoridade dos céus e na terra. E eu já posso contemplar esse nome fazendo milagres aqui nesta noite, porque Ele está vivo para todos sempre. Ele está à destra do Pai intercedendo por você nesse exato momento. Sabe aquele problema que você entrou nessa noite aqui dizendo: Senhor, o que eu vou fazer? Eu não sei se compro o pastor, se não compro, se peço socorro ao pastor, esposo do pastor, os irmãos da oração. O que eu faço, Jesus? Ele está intercedendo por esse problema agora, lá diante do Pai. E a bênção de Deus pode estar descendo sobre a tua vida. Adore a Deus, igreja, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer nesta noite. Agora nós descobrimos no versículo 33 que a luz não resistiu ao sacrifício de Jesus. Os cientistas descobriram há algum tempo que o Sol não é a única fonte de luz, mas a Bíblia já nos diz isso há muito tempo. Antes de Deus criar o Sol, nós descobrimos que Ele disse: haja luz. Depois Ele criou o Sol para governar o dia. Mas no ato da crucificação, o Sol viu que a luz que estava por trás dele recuou. E o Sol não resistiu e apagou-se por um momento. Quero dizer com isso. Sabe por que a luz recuou? Porque no versículo 34 diz que o próprio Deus não resistiu contemplar a crucificação. Quando eu digo não resistiu, eu não estou falando de uma impotência em Deus de suportar alguma coisa, mas estou falando da reação de um pai ao ver o seu filho sendo morto. E Jesus sentiu a ausência do olhar do pai e disse: Deus meu, por que me desamparastes? A luz não resistiu. O Pai não resistiu à cena da cruz. Mateus 27:54 diz que houve um terremoto, a terra também não resistiu. O sol se lembrou daquele que um dia disse: haja luz, e criou o sol. Tudo foi criado por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Verbo, o Logos de Deus, que criou todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder. O Pai se lembrou daquele que um dia Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E agora o homem que foi feito à imagem de Deus estava matando o seu único filho na cruz. A terra não resistiu, porque a terra um dia recebeu uma ordem e disse: haja porção seca, sai a terra de entre os mares, de entre as águas. E agora a terra via o sangue daquele que deu a ordem para ela sair dentre as águas, caindo sobre si. Nós descobrimos, queridos,
Mateus 27, 52. Diz a Bíblia que quando ele bradou na cruz, que houve um terremoto, a luz recuou. E ele disse: Pai, por que me desamparastes? A vida entrou lá no cemitério e os corpos dos santos ressuscitaram e entraram na cidade, dizendo: a morte não resiste à cruz de Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente resistindo ao sangue de Jesus. Tem gente que ouve a mensagem da cruz, mas não toma atitude diante de Deus. E o escritor aos Hebreus disse: quão mais duro castigo virá sobre aqueles que, ouvindo a mensagem da cruz, pisarem o sangue da aliança. Talvez você esperasse que eu fosse trazer uma mensagem nesta noite para você pular, gritar. Pois eu quero dizer que você pode pular e gritar daqui a